está aqui. E nós precisamos perder o medo. Nós precisamos ser quem verdadeiramente Deus disse que nós seríamos. Queridos, eu quero ser muito preciso e muito rápido com você. Nós já estamos no 4º dia e com certeza você já ouviu coisas tremendas. Acompanhei, para mim não ser repetitivo hoje. E o Senhor colocou algo no meu coração, que eu já compartilhei com o pai da casa, já compartilhei com o meu apóstolo, já compartilhei com o apóstolo Jefferson. E eu quero falar de um fundamento para o avivamento. Algo que Deus está fazendo. E de repente a Betel, a sinagoga, algumas, pelo menos que eu saiba, umas 9 outras igrejas aqui da cidade, que estão vivendo a mesma batida, a gente precisa acordar para o que Deus está fazendo. Porque se nós não entendermos o que o Pai está fazendo, nós iremos perder o time, o tempo de Deus. Diga para quem está do teu lado, o tempo está correndo. Você que está nos acompanhando ao vivo, vai ver depois, o tempo ele não para, ele está correndo. E não tem como você deter a vida. Não tem como você parar a vida. E às vezes eu fico em crise, porque a gente fica fazendo muita coisa por essa vida, que não vai passar, se Deus for muito, muito generoso, 100, 110 anos. E a gente está esquecendo que a eternidade não tem fim. O princípio que nós iremos falar hoje é algo tremendo e que vai mexer comigo e com você. Eu sei que vocês já falaram, né? A gente vem desde Pentecostes já vivendo o fogo do avivamento. Conheço bem essa igreja e eu sei o que vocês têm feito. Mas Deus quer mais de mim e de você. Para quem ainda não percebeu, as 2 igrejas que estão em maior número aqui, elas já têm a poeira das nações. É como se Deus usasse a sinagoga para bater a América do Sul. E agora os pais de vocês, gente, é só a neta, entendeu? É só a neta, a gente cria, pede a Deus, né? E ela vem cheia de Deus, aí a mãe tem que dar jeito para segurar. Mas eu e você, nós precisamos entender isso. Deus está fazendo algo nas nossas vidas. O fogo de Deus, ele já vem sendo ditado. Deus está fazendo, Deus está se mobilizando, Deus está se movimentando, e começou a pipocar em toda a nação aquilo que está sendo dito desde que Deus começou a ligar o botãozinho do avivamento. Porque muitos disseram que foi Covid. Eu não vi como Covid. Eu vi como Deus falou assim, vamos ver agora o que é que os crentes vão fazer. Se eles vão se manifestar como os meus filhos. Algumas geografia da nossa nação começou a entender isso. E começou algumas centelhas a serem ligadas. E a gente precisa, de todas as formas, conseguir alcançar isso essa noite. Vocês começaram a falar, eu já sei que já falaram da centelha, eu sei que a gente vai falar, que já falaram muitas vezes que tem uma grande onda, mas eu preciso falar algo para você, algo que é muito importante nós entendermos. Deus mandou liberar uma palavra, que era para o tempo em que os pais da casa fossem, né? Para irem. Eu nem sabia que o pastor Ilha tinha medo de avião. Tinha medo, né? Avião é a coisa mais bela para se andar, gente. Existem uns outros tipos chamados de teco-teco, aí que complica. E Deus hoje Ele quer nos levar a uma região muito alta e muito constante. Nós vamos falar hoje sobre o vento de Deus.
A Bíblia ela traz 25 referências sobre o vento que manifesta poder de Deus. Existem outras, várias vertentes, várias citações em vários livros da Bíblia, mas manifestação de poder são 25 manifestações de poder. Amém? Primeira está lá em Gênesis, ele acalma as águas do mar após o dilúvio. A segunda e a terceira está lá em Êxodo, quando ele abre o mar vermelho e fecha o mar vermelho. Se você nunca parou para pensar, o povo estava no meio de um grande problema, o mar e Faraó. A Bíblia diz que a coluna que ia na frente, ela vem para a retaguarda e começa a impedir Faraó. De repente aquela coluna vira um vento e passa pelo povo e abre o mar. Sobe, e quando o Faraó e todo mundo, quando os carros de Faraó e todo mundo está, Faraó fica na arquibancada, né? A maioria dos teólogos dizem isso. Bum, o vento desce e fecha o mar. Terceira manifestação. Quarta manifestação está lá em Números, quando o vento trazia as codornas, a carne fresca. Porque as codornas não vinham voando, elas vieram trazidas pelo vento de Deus. Quarta manifestação. Quinta e sexta manifestação do poder através do vento. Está lá em 2 Reis. Tá? Depois quem quiser pega tudo isso pela internet, que eu passo para vocês os textos, as referências, tudo, porque com certeza isso aqui dá muita mensagem. Quando o fogo, o vento, por 2 vezes, ele vem sobre Elias. Uma separa Elias do moço, do discípulo. E depois toma Elias e sobe Elias. 6 referências. Mas 2 referências estão em Jó. Quando Deus mostra através do vento que ele mede a força por cima das águas e a força por cima dos céus. 8 referências. 5 referências estão dentro de Salmos, onde Deus mostra o poder dele na construção de montanhas, no agito das águas, no agito dos mares, e onde ele mostra que o vento também serve para medir toda a atmosfera da terra, toda a geografia da terra. Depois de Salmos, vem Provérbios, onde ele apresenta, presta muita atenção nisso aqui, que um dia eu vou voltar aqui para pregar sobre isso. Lá em Provérbios, eu vou dar para vocês a referência, porque essa daqui é uma das bases para que a gente acredite que as festas de Deus, elas existem. E que os judeus, e que o hebreu, e que todo o povo, ele apenas foi sustentáculo da vontade de Deus. As festas, elas são de Deus. Lá em Provérbios, e agora o ceguinho para achar. Eu prometo a vocês que eu mando, mas não está aqui. Lá em Provérbios, ele apresenta o vento e ele pergunta qual é o nome do Filho de Deus. Isso é muito interessante. Eu não vou entrar nisso aqui, que isso aqui é muito profundo. Depois de Provérbios vem Isaías com 2 citações. Ele apresenta que o vento traz os fenômenos da terra. Depois de Isaías vem Jeremias, que apresenta que o barulho das águas são como as vozes de Deus, que o barulho de um trovão é como Deus falando, ou seja, fenômenos que mostram grande poder e grande manifestação disso. É comparado à voz de Deus. Depois vem Jeremias, apresentando que também as águas do mar são como a voz de Deus. Ezequiel mostra a ira de Deus quando os ventos vêm e começam a agitar as águas do mar.
Oséias, o profeta, apresenta o vento com o poder de secar as fontes. Pastor William falou, nós somos fontes. Às vezes o vento de Deus, ele vem para secar aquilo que é de Deus na pessoa, por tão errado que a pessoa anda. Depois do profeta Oséias, profeta Amós apresenta que o vento, isso aqui é muito lindo, que o vento também serviu para ver o ajuntamento das terras e na formação de montanhas. Que vento é esse? Bote a mão na boca e fale amém. Glória a Deus. Olha o vento aí, ó. Quando Deus disse, haja separação entre a água e a terra. O vento de Deus, a voz de Deus. O profeta Oséias revela isso com grande veemência. Amós, o profeta Amós apresenta isso com grande veemência. Duas citações tremendas do profeta Jonas sobre o vento. Uma, o vento vem, bate na fonte dele, na testa dele e ele desmaia, para Deus falar com ele. Ele escuta Deus e toma uma tendência, entra num barco partindo para um lugar onde Deus não queria. O vento de Deus vem sobre as ondas do mar e começa a bater muito forte na embarcação, a ponto da embarcação aparentar que vai ruir. Diga, 25 citações do poder de Deus. Faltam duas. Livro de Hebreus, carta de Hebreus, vai dizer que para mim e para você, e Atos dos Apóstolos, que tem o vento mais importante e mais famoso. As duas referências, carta aos Hebreus e Atos dos Apóstolos, apresentam o poder de Deus com a manifestação sobre a criação sobre nós. Antes de Jesus, Deus estava construindo um conhecimento no homem, que o homem pudesse entender a importância do vento. Depois de Jesus, o vento é usado para tornar aquilo que Jesus fez na terra algo firme e constante na vida da humanidade. 25 citações do que o vento de Deus pode gerar. Amém até aqui? Glória a Deus. Mas aí eu fui perguntar. Aos 51 anos eu perguntei a Deus, Deus, eu já estudei sobre o vento. Mas como que o vento é formado? Alguém já se perguntou isso? Como que o vento é formado? Como que o vento surge? O vento ele surge por variação. Variação na pressão atmosférica. E uma variação na temperatura. Posso começar a pregar? Posso começar a pregar? A energia para ela existir, ela precisa do positivo e do negativo. A luz chega. O vento para ele existir, ele precisa que haja uma alteração na pressão atmosférica. Se não tiver uma alteração na pressão atmosférica, o vento começa a ser comprometido. A variação da pressão atmosférica altera a temperatura de um lugar. Posso começar a pregar?
É por isso que você que é cheio de Deus, Deus vai colocar do seu lado alguém que não tem Deus. Vamos lá? Libera o primeiro file aí para mim, por favor. Presta muita atenção no que você vai ler agora, porque isso é muito importante. A vida está muito boa, mestre Flávio. Pastor William, pastora Graça, apóstola, a vida está muito boa. Jovens, a vida está muito tranquila. E Deus está levantando um certo animal para dizer para você: um dia eu quis ser uma pessoa normal e estudei para ser, mas quando eu comecei a observar o pastor William, a pastora Graça, acabou a graça para mim. Porque eu falava para ele: não, eles são, eu não. Hoje, com mais uns 8, 9 aqui na cidade, orem por nós. Não tem como. Não se acomode. A calmaria vai passar. A calmaria vai passar. Tá legal aí? Você que está nos acompanhando, tá legal, tá tranquilo? Tá curtindo o teu pecado aí, né? Ninguém tá vendo, né? Vai passar. Ah, porque eu tô aqui, não, vai passar. E principalmente porque você está aqui hoje. Deus vai botar uma alteração do teu lado. Deus vai colocar uma pressão diferente da tua, do teu lado. Por quê? Porque Deus quer mudar a temperatura de uma região. É por isso que a calmaria, ela vai passar. Já pegou, né, pastor William? Nós estamos diante de algo muito tremendo. Por quê? Porque Deus começou a me falar algumas coisas. Todo ser humano, ele tem uma percepção para mudança de coisas. Eu amo a minha apóstola, mas eu amo mais ao Senhor. Tamires, minha filha que está com a netinha em algum lugar. Saul Alexandre, o filho. O Rodrigo está na bateria, os filhos. Eu os amo, mas eu nunca os trocaria por Jesus. Sabe por quê? Porque um dia uma coisa mudou dentro de mim. E quando isso muda, acaba toda composição humana. Amém até aqui? Pois bem, se você acredita ou não, vamos àquilo que Deus quer para a nossa vida. Vamos concluir essa mensagem. Olha só o que Deus começou a me falar. Por que a calmaria ela vai acabar? Pode passar. Sem o vento, o fogo não se propaga. Sem o vento, o fogo não se propaga. O que nós fizemos em Pentecostes? Botamos fogo nos pés deles. Olha onde o fogo está indo. O vento que começa aqui, ele não tem o propósito de alterar algo aqui. Preste atenção nisso. O vento, ele consegue percorrer até 580 quilômetros. E é lá no final que ele vai dar o resultado. O que você gera aqui vai correr por cima da terra, vai correr por cima das águas, vai levantar poeira, vai fazer onda e vai atingir um objetivo, uma certa região. Como que ele começa? Quando alguém começa a sentir
a mudança, que algo está acontecendo aqui, há uma pressão diferente aqui, e eu começo a me manifestar de maneira diferente de quem está do meu lado. Porque positivo e positivo não anda, negativo e negativo não dá em nada. Mas se tiver um frio e um quente, começa a acontecer alguma coisa. O que a gente fez em Pentecoste? Começamos a acender um foguinho aqui. Europa, abre a porta. Preste atenção aqui que vem um código agora de nações. Portugal e Espanha. 2 países que existem famílias reais. Atenção, família Betel. Atenção, família Luz das Nações. Atenção, você que está de uma igreja aqui. Você não tem mais como voltar atrás. Aquilo que é real está te alcançando hoje. A linhagem de Jesus Cristo está te alcançando hoje. O povo que andava em densas trevas viu uma maravilhosa luz e tudo foi alterado. Não tem como o fogo se propagar se Deus não soprar o vento. Não tem como o que você está sentindo aí se propagar para o teu pai, para a tua mãe, para o teu filho, para o teu vizinho, se você não aumentar a pressão daquilo que você foi preparado para ser, o que a escola te ensinou a ser, o que tua família te ensinou a ser. Está na hora da gente aumentar a pressão, porque é a pressão atmosférica que vai alterar a temperatura de uma região. Eu não sei você, mas há algo que Deus marcou para essa noite. Deus está alterando o caminho da humanidade para que a humanidade encontre o seu Criador, o seu noivo. Brasil, a melhor nação. Pode deixar ela, deixa ela. Brasil, a maior nação que tem a liberdade de andar e de correr, de fazer o que bem quer, e o que nós estamos fazendo, o que a juventude está fazendo, o que os de meia idade estão fazendo, ou os velhinhos de 51 anos vão ter que continuar até que a saúde deles apressadamente se vá. Quer falar de formação? Eu tenho. Quer falar de certificado? Eu não tenho lugar onde guardar. Mas deixa eu te perguntar, eu nem sei onde essas coisas estão mais, porque eu tomei para mim a palavra de Deus. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Queira você ou não, a geração, ela já está viva, ela já está andando e ela já se manifesta com aquilo que você faz ao redor dela. Darabasheika anduri darabas. Eu não sei você, mas o vento de Deus, ele já está soprando há muito tempo sobre a tua vida, e você preso em quê? Brasil, acorde. Profetas, se levantem. Evangelistas, estejam atentos, porque a partir de 2023, Deus vai novamente apresentar à nação brasileira o poder que há na vida de um evangelista, como eu e o pastor William, pastora Graça, apóstola Simone e os mais velhinhos aqui vimos no Maracanã. Quando os grandes avivalistas vinham e ninguém colocava a mão em ninguém, e o Maracanã caía todo.
Deus está soprando um vento, já tem uns 24, 25 meses, e todo mundo está pensando que é isso, que é aquilo, e Deus já está soprando algumas coisas, preparando sim um novo posicionamento para a humanidade. Repita comigo: sem o vento. Diga isso para 3 ou 4 pessoas. Você pode jogar uma guimbinha de cigarro aqui, se o vento bater, daqui a pouco a gente tem que sair correndo, que se alastra. Querem mais? Solta aí para mim, por favor. Olha só isso que Deus vai falar para mim e para você. A última foto que eu e o pai da casa tiramos juntos. Sem um vento, as águas não são agitadas. Base bíblica um montão, mas eu gosto muito de quando as águas são agitadas por um anjo. Alguém, por favor, vou tomar água. Alguém me pergunte assim: como que um anjo agitava as águas? Hã? Não estou ouvindo. Quando a Bíblia fala de varão, é ser sem asa. Mas quando diz que o anjo agitava, é porque o anjo tem asa. Última visão que eu compartilhei, não tive tempo de compartilhar com o pastor William ali fora. Ele começou a falar de algumas coisas que Deus estava fazendo, do homem que já há mais de 6 anos já saiu da região da faixa de Gaza, com um cavalo trilhando as nações. Novembro de 2021, um dos profetas da rede de apóstolos falou assim: o cavaleiro chegou na nação brasileira. Novembro. Eu sei que tem gente já vendo o cavaleiro andando por as nossas nações. Desde o ano passado, última visão que Deus me deu, anjos de guerra. Eles vieram e trilharam a nação brasileira, toda a fronteira, e eles de guerra estão prontados para dentro da nação. A guerra já está feita. E o que é que Deus quer de mim, de você, da igreja? Que ela sobreponha a guerra, que ela sobreponha a ideologia, que ela sobreponha ao querer, que ela sobreponha ao desejo, que ela sobreponha à carnalidade, que ela sobreponha à lascividade, à prostituição, aos vícios, aos quereres humanos, porque Deus tem um caminho novo, e o caminho novo é a minha vontade. Ela te basta, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A minha graça, ela já está em você. Sabe qual é o problema? O Espírito está pronto dentro de mim, e a minha alma fica numa guerra, querendo não aceitar a salvação que já foi proposta para mim. Sem vento, o fogo não se propaga. Sem vento, as águas não são agitadas. 25 citações onde os profetas falam da intervenção do vento de Deus. Deixa eu te dizer, já faz 2 anos que o vento está sobre o Brasil. O avivamento, ele é fato. Aonde estão aqueles homens que a gente tinha medo de chegar perto deles? Aonde estão aquelas mulheres
que elas não tinham tempo para ver Netflix, elas não tinham tempo para ver televisão. Aonde estão os jovens como Davi? Porque o menor do feito de Davi foi matar Golias. O maior feito de Davi eram as 4 outras pedrinhas por outros 4 gigantes que estavam afrontando a Israel. Davi não tinha visto só Golias. Golias era só o foco do primeiro tombo. As 4 pedrinhas por outros 4 gigantes já estavam no bolso dele. Aonde está a igreja que reconhece o fogo do avivamento? Aonde está a igreja que reconhece a onda do avivamento? Essa igreja precisa reconhecer que Deus já está soprando. Ele já está soprando. Ele já está soprando. Ele já está soprando. Ele já está soprando. Pegue na mão do seu irmão e diga para o seu irmão: Deus está aqui. E Ele quer fazer algo de tremendo. Ele quer realizar algo de tremendo. Ele quer fazer algo na minha vida de tremendo. Você pode achar que é só algo que eu quero falar para você se emocionar. Mas eu sei que tem gente que já viu. Os anjos, eles já não estão no chão da igreja. Eles já estão nos ares da igreja. E eu tenho certeza que alguns já viram e já sentiram o vento das asas agitando a água parada da sua vida. Quantos estão entendendo? Deus tem um princípio. E Ele quer que nós adentramos o reino de Deus. E o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é você viver em paz. É você viver em justiça. É você viver em alegria, como uma criança vive. Do que estamos com medo, igreja? Do que estamos nos atemorizados? Eu só temo uma coisa: a potente mão de Deus. E por isso eu não saio. Tento ao máximo não sair da vontade dEle, porque é o vento dEle que me move. Com violência de águas, porque o meu corpo é mais tomado de água. Então tem hora que a minha alma, a minha humanidade, ela vai se agitar muito. Mas tem hora que a minha racionalidade, ela vai ser tomada por uma indignidade. Quantos já tiveram o vento de poeira nos olhos? Quantos já estavam na praia, já tomaram o vento sobre a água e já tomaram a poeira da água? Quantos que já estavam na beira da praia, na areia, e você sentiu um grande vento vir, e você sentiu a água da praia, de um rio, e a água e a terra, a poeira da terra, juntas tocarem em você? É um princípio de Deus, natural, que Ele usa no espiritual. O mais fácil das coisas no espírito é você falar em línguas. Sabe qual é o mais difícil? É você ver um homem, uma mulher, um jovem clamar por discernimento de espírito. Porque às vezes a gente confunde coleguinha com uma própria potestade que está do teu lado. E você é só um coleguinha. Quantos estão entendendo? O vento de Deus, ele traz
um peso e um impacto e uma mudança na vida de quem quer viver fora da morte. Viver fora da morte é viver avivado. Viver fora da morte é viver em avivamento. 2023, muita gente vai sofrer uma mudança, uma alteração de vida, independente do que aconteça dia 30 de outubro. O vento já soprando há muito tempo. Quantos estão entendendo? Quantos podem ficar de pé e falar para o teu irmão: eu vou alterar a sua vida agora. Eu vou mudar a sua vida agora. Porque se para um vento existir, precisa de ver uma alteração de pressão, eu vou aumentar a minha pressão da minha vida com Deus. Eu vou andar agora algo diferente, porque a pressão que eu vou mandar para os céus, ela vai ser alterada agora. E anuncie para essa pessoa que está do teu lado: a temperatura da tua vida vai mudar por causa disso. A mudança e a alteração da pressão atmosférica, a mudança da temperatura, traz o vento de Deus. E o vento de Deus, ele espalha as brasas. O vento de Deus aumenta o tamanho das ondas. O poder de Deus, ele vem com o poder de espalhar. Se queira você ou não, ninguém detém os fenômenos de Deus. Quem segura um terremoto? Quem segura um maremoto? Quem pode te segurar? Ninguém, só você mesmo. Quantos sentem? Quantos sentem o que Deus está fazendo aqui? Quarto dia da festa de tabernáculo, quarto dia da conferência Avivamento Já para o Brasil, e nunca mais, nem você, nem eu e nem a nação brasileira vai ser a mesma. Com que autoridade você diz isso? Eu digo na autoridade daquele que criou todas as coisas. Com que poder você diz isso? No poder do nome daquele que através do vento da boca dele me criou e te criou. Quantos estão entendendo o que Deus vai fazer?